Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. Esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar das principais notícias do inverno que passou, a eleição interna do PSD e o conflito Estados Unidos-Irão. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho à minha direita Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa, à minha esquerda Duarte Marçal, Vice-Presidente da Conselhia de Lisboa da JS, e desde já os meus parabéns pelo cargo novo ao Duarte, e à minha frente e ao centro Cristiano Gaspar, Presidente da JSC Fundão. Desde já dar-vos as boas-vindas à velha equipa de sempre e desejar-vos um bom ano novo. Francisco Camacho, vamos começar contigo. Qual é que foi para ti a principal notícia deste tempo que tivemos de férias? Bem, muito bem. Antes de mais, um bom ano a todos. Saudar aqui o Duarte pela sua promoção interna na sua estrutura local. E dizer-te que decorreu durante este período de tempo um conjunto de acontecimentos que seria muito interessante de analisar. Eu procurei-me cingir àquele que, fruto também da minha militância interna, me parece importante, que passa pelo processo eleitoral que o CDS-PP vive neste momento. Nós teremos dia 25 e 26 de janeiro, portanto em momento posterior, ou melhor, em momento anterior ao próximo programa, o ato eleitoral via Congresso, e este é o momento crítico para a vida do partido. Apresentam-se 5 candidatos a eleições, com 5 moções. Há muitas moções de estratégia global, mas 5 delas com um propósito aparentemente claro de se assumir à liderança do partido. São eles, sem grande ordem preferencial, mas Abel Matos Santos, Carlos Meira, Filipe Lobo Dávila, Francisco Rodrigues dos Santos e João Almeida. Disse isto acho que por ordem alfabética, para não dar já aqui a minha preferência, que já transmitirei. Mas este é o momento difícil do partido. O partido faz uma reflexão, mas que não tem sido acompanhada por atividade por parte dos atuais órgãos que dirigem o CDS. O CDS, infelizmente, desde do dia 6 de outubro, que entrou numa fase quase de... É um partido hibernado, infelizmente. Tem procurado com o seu curto grupo parlamentar fazer alguma intervenção, mas que é manifestamente insuficiente, e hoje o CDS é um partido que não entra na agenda do eleitor e do cidadão português, e portanto é um momento de reflexão que importa fazer. E eu aqui darei a minha preferência clara, sem grandes hipocrisias, porque quem conhece o meu percurso, não serão muitos, mas que sabe das minhas posições. Eu sou um claro apoiante da moção de estratégia global Voltar a Acreditar, apresentada pelo Francisco Rodrigues dos Santos, que se propõe de uma maneira convicta à liderança do partido. É o homem que eu creio que está preparado para agitar internamente o CDS, e com essa agitação interna possibilitar que o partido volte à preferência de um eleitorado CDS que está adormecido, ou que foi até ou hoje tem outras opções no seu sentido de voto. E portanto, no momento em que o CDS atravessa uma fase crítica, chegando aos seus quase 50 anos, é a altura também de dar espaço à nova geração. E o Francisco Rodrigues dos Santos tem consigo esta capacidade mobilizadora, esta capacidade muito pessoal de intervenção que mobiliza as massas, e isso é importante. Tem apoios que eu considero interessantes também no seio da sociedade civil, que se revelaram a quando da elaboração da sua moção de estratégia global. Portanto, também chega a uma comunidade que não está necessariamente ligada ao CDS no espírito da militância, e isso parece-me verdadeiramente importante num momento em que, por todos os partidos, quando chega à altura de escolha dos seus candidatos, aparecem-nos surpresas, e eu acho que o Francisco aqui faz um exercício saudável, que é de propor também quem é que tem consigo da sociedade civil para conquistar o partido, e conquistando o partido poder conquistar a preferência dos portugueses. E portanto temos aqui uma nova dinâmica. O debate tem existido muito internamente. Creio que
creio que também a nível mediático, fruto das circunstâncias que o CDS vive hoje, não tem sido um processo eleitoral com tanta atenção por parte da imprensa e da comunicação social. Também houve aqui, coincidiu com as eleições no PSD, portanto poderá ter tirado um bocadinho o foco, mas o Francisco, na minha opinião, é a pessoa indicada para assumir esta liderança. Temos outros 2 candidatos que já são conhecidos na dinâmica, na dinâmica da atual Comissão Política Nacional, o João Almeida, e outro que, embora não tenha estado tão próximo por opção política e pessoal, o Filipe Lobo Dávila, mas que são figuras que nós já conhecemos de um passado recente do CDS-PP. No caso do João Almeida, parece-me que é um candidato manifestamente da continuidade. Se quisermos, representa, não individualmente, mas o espírito que traz consigo e as pessoas que o apoiam, os inglórios e os penosos 4% que o CDS teve no último ato eleitoral. E depois, por outro lado, o Filipe Lobo Dávila, um candidato que entrou em alguma ruptura com a direção anterior, mas que verdadeiramente não representa um novo salto geracional no pensamento político do CDS, e o Francisco tem essa particularidade que eu creio que será interessante, e se fizermos uma comparação também com os períodos da década de 90, de algum reposicionamento do partido face à sociedade política. Queres aproveitar para fazer, desculpa interromper, tem aqui em 30 segundos alguma previsão do que é que nos espera o próximo fim de semana? Como o programa vai sair a seguir? Sim. Eu estou convencido que vai ser um congresso bastante disputado. No caso, temos aqui outros 2 candidatos, o caso do Abel Matos Santos e do Carlos Meira. Eu não tenho a certeza, estou convencido que eles não irão a votos no exercício final de submissão das suas moções, mas eu estou convencido que vai ser um congresso muito disputado. Vai vencer quem tiver capacidade de alguma maneira, fazer um exercício de oratória e de convicção mais eficaz. E essa é uma nota positiva que eu quero fazer também da vida do partido, do CDS, Partido Popular, que é, pese embora nós vamos assistindo a muitos momentos em que as campanhas são inúteis no que é a persuasão e das convicções do sentido de voto de cada um dos portugueses ou nas estruturas e associações. Eu estou muito convencido que esta campanha que se tem realizado internamente tem sido importante para o formar da opinião dos congressistas que estão eleitos. E, portanto, o Congresso vai ser verdadeiramente decisivo, não vai ser uma disputa de blocos de cacique, vai ser uma disputa de convicções para o partido e para Portugal. E, portanto, eu estou perfeitamente convicto que o Francisco Rodrigues dos Santos tem neste momento bons apoios e vai conseguir ter ainda mais apoios no próximo fim de semana. Obrigado, Francisco Camacho. Cristiano, vamos passar para ti. Quais foram as tuas grandes notícias deste período que passou? Bem, acho que temos, no que toca à política nacional, acho que há duas questões que devemos tocar. Uma de forma até mais curta, que já foi bastante desenvolvida pelo Francisco no que toca às eleições do CDS, e uma segunda que se prende agora com a apresentação recente da proposta de Orçamento de Estado para 2020 pelo Governo na Assembleia da República. E no que toca à primeira matéria, queria fazer uma intervenção bastante curta, de que agora, e tanto também recentemente, e já falaremos delas, havido eleições internas dentro do PSD, começa a afirmar-se uma oposição de renovação que pode vir também da parte do CDS agora com estas eleições, para criar de alguma forma um bloco de oposição verdadeiramente forte para combater o maior adversário político em comum que temos, que é António Costa. Agora estou curioso e expectante pelo Congresso do CDS, porque será também sobretudo um congresso, e lidas as moções, de clarificação, porque acho que um argumento, ao ganhar as eleições com base num argumento, como tenho ouvido algumas partes, referindo-se a colar aqueles que foram deputados eleitos àquilo que foi a governação anterior ou a liderança anterior da Associação Cristas, quando neste momento os candidatos que melhor se posicionam para a liderança foram ambos candidatos por Associação Cristas nessas últimas legislativas, com a diferença de que apenas um deles mereceu a confiança dos seus eleitores, e que foi João Almeida. De qualquer forma, acho que a questão de fundo terá mesmo de ser a defesa das bandeiras e das suas ideias, saber no que é que se diferenciam, e acho que o Congresso será a oportunidade para isso, e olharei com muita atenção, Vais porque lá declarar será apoio sempre, ou não, será sempre um parceiro para o PSD. No que toca àquilo que é a restante política nacional e um bocadinho menos animada, temos o Orçamento de Estado para 2020, e tal como o Rui Rio já tinha frisado numa intervenção no Parlamento, trata-se sobretudo de um orçamento de continuidade, onde a continuidade é o aumento da carga fiscal.
neste Orçamento de Estado para 2020, nós sabemos que a carga fiscal aumentou 0,2% do PIB. Ou seja, os portugueses ao todo estão a pagar mais 400 milhões de euros do que pagariam se ficasse na mesma em relação a 2019. E é curioso, porque se compararmos o aumento já ainda com 2018, notamos um aumento de 0,8 pontos percentuais do PIB. E desde 2018 para agora esta proposta de 2020, temos os portugueses a pagar quase mais 1.000 milhões de euros em impostos. E de facto António Costa tem-se vindo a referir a este orçamento para 2020 como o melhor orçamento de sempre, e esperemos genuinamente nós portugueses que o Partido Socialista não considera um orçamento melhor do que o outro, simplesmente porque prevê aumentos de carga fiscal. Depois, por outro lado, temos também a questão de todo o superávit financeiro que volta a ser alegado e apresentado pelo nosso Ronaldo das Finanças, que parece que agora está um bocadinho de passos feitas com António Costa, que nesta altura dá jeito, não é? Que é a tal questão da estabilidade prévia à apresentação do orçamento, ainda por cima os parceiros de coligação parlamentar acho que já não estão a facilitar tanto a vida agora como facilitaram em 2015, mas é um orçamento com um superávit baseado, por um lado, naquilo que é a poupança dos juros da dívida e por outro naquilo que são os aumentos brutais de carga fiscal e os aumentos brutais de impostos. E a verdade é que temos das taxas de juros mais baixas de sempre. O inevitável será que elas venham a subir e, por forma a manter aquilo que é o equilíbrio orçamental, não restará nenhuma alternativa ao Partido Socialista quando isto acontecer, se não suportar-se naquilo que é a sua segunda maior fonte de receitas, que são esses aumentos brutais de impostos que parecem ir a continuar. E em jeito de conclusão, e terminando, apenas uma curiosidade no que toca a estes aumentos de impostos e de carga fiscal da parte do Partido Socialista, é que mostram uma continuidade não só nos aumentos em si, mas também na própria estratégia de governação do Partido Socialista, quase até numa perspectiva mais filosófica, em que se continua a haver uma acelerada desconsideração pela liberdade individual dos portugueses. De duas formas. Uma primeira, onde se alegam razões ambientais para, por exemplo, continuar a aumentar brutalmente o preço dos combustíveis, como irá acontecer em 2020. E as famílias portuguesas, que não têm muitas vezes outro tipo de escolha para tomar, vão se ver obrigadas a mais uma grande despesa na sua bolsa, que é no fundo uma intrusão naquilo que é a sua liberdade e a sua esfera pessoal de liberdade de escolha em relação não só ao meio de transporte, mas até a coisas mais ridículas, como podemos ir pelo aumento do preço das bebidas açucaradas, ou do chocolate, ou do tabaco, em que parece que o Estado quer continuar a decidir pelas pessoas. Dito isto, espero também com ânsia, tal como espero pelo Congresso do CDS, também pelo fim desta discussão da primeira proposta de orçamento do Governo. Vamos ver os trabalhos, como decorrem os trabalhos nesta especialidade, e depois creio que também teremos a oportunidade aqui no JJ de olhar um bocadinho mais atentamente para aquilo que será a proposta final do Orçamento de Estado e debater de forma mais informada. Já agora, em 30 segundos, espera-se alguma oposição mais forte vinda por parte do Bloco de Esquerda e do PCP? Dos anteriores parceiros de coligação? Eu creio que sim. Ainda agora esta semana ou há 2 semanas tivemos a notícia de uma nova injeção de capital na banca, não é? E não sei bem como é que o BE e o PCP vão lidar com essa injeção de capital na banca e no fim, enfim, no capitalismo selvagem, como já rotulou muitas vezes aqui o nosso amigo Duarte Marçal, em troca da não facilidade em cedências que poderão vir a surgir da parte do BE e do PCP, nomeadamente no que toca a maior reposição de rendimentos. E isso é outro mito que é importante desmistificar e agora mesmo em jeito de conclusão, que é esta ideia de António Costa continuar a vender uma reposição de rendimentos às pessoas, alegando números que, feitas as contas, são quase irrisórios. A título de exemplo, é muitas vezes abandeirado por António Costa a descida do preço da luz, da eletricidade para 2020. E feitas as simulações, temos, por exemplo, uma família de classe média que paga cerca de 45, 46 euros de fatura mensal de luz por mês, mensal porque é por mês, não é? Passa a poupar 18 cêntimos de uma fatura de 43 euros. Feitas as contas, ao fim e ao cabo, isto para terminar, feitas as contas para 2020, temos neste momento um cidadão português a trabalhar metade do ano para o Estado e apenas metade do ano para si. E creio que é uma situação insustentável se queremos de facto atrair capital e recursos humanos do estrangeiro. Obrigado, Cristiano. Duarte, vamos para ti para fechar esta rúbrica. Quais é que foram as tuas notícias deste inverno? Boa noite a todos, querido João Boano, e cumprimentar aqui o Cristiano e o Camacho. Antes, se calhar, de começar o tema que trouxe aqui hoje, gostava só de deixar aqui alguns comentários sobre o Orçamento de Estado. Acho que merece essa dignidade alguns comentários. E começando aqui, se calhar, pela questão que o Cristiano levantou do enorme aumento fiscal, do maior aumento fiscal da história da nossa democracia. Vamos lá ver uma coisa. O orçamento
o orçamento tem virtudes e tem vícios. E a questão do aumento da carga fiscal parece resumir e encerrar a maior parte daquilo que são as críticas da direita, não é? E portanto parece que do ponto de vista de fundo das opções do que é que foi a despesa, parece que a direita tem pouco ou nada a queixar-se, não é? Apenas se queixa de estarmos a aumentar muito os impostos, mas pouco onde é que estamos a gastar dinheiro. Quer dizer então que, e deduzo da tua crítica, que estarás a maior parte de acordo daquilo que foi aplicado a despesa daquilo que coletámos aos portugueses. Depois, em segundo lugar, do ponto de vista da despesa e falando dela, nós temos 500 milhões para a saúde, não é? Temos 500 milhões para a saúde, que é um dos maiores investimentos que tivemos na saúde. Para mim é das situações mais gritantes. Em segundo lugar, as propinas vão novamente descer, cerca de 200 euros, afirmando um princípio de gratuitidade dos direitos e respeitando, claro, a Constituição, não é? Porque a Constituição tem que se respeitar. E depois vamos lá ver uma coisa: porque é que é esta carga fiscal? Eu diria, sobretudo, que isto se trata de keynesianismo básico, não é? Diz a teoria do Keynes que quando estamos em crise temos que fazer coisas contracíclicas, não é? Temos que fazer medidas políticas contracíclicas. O que é que elas são? Quando estamos em crise, aumentamos a receita e diminuímos os impostos. E depois endividamos-nos. Isto é que é o contraciclo. E depois, quando acaba, ou quando passamos os momentos de maior crise, fazemos o inverso. Aumentamos os impostos e reduzimos a despesa, de forma a equilibrar as contas para que na futura crise, sendo que isto é cíclico, possamos fazer o mesmo. Vamos lá ver uma coisa. O PS no fundo está a fazer isto. O ministro das Finanças não o escondeu, admitiu diretamente, não é? Que existe uma grande ambição de pagar a dívida. Eu também acho uma coisa curiosa da parte do Cristiano, que é o mesmo PSD cujo discurso era estes socialistas que deixam o país, pá, no pior estado de contas possível, não sabem gerir, não é? O Sócrates, o fantasma despesista, e agora a crítica é não, andam a pagar demasiada dívida, está demasiado equilibrada a conta. Portanto, o que mostra precisamente que isto, o PSD, querido PSD, não é coerente, não é? Vai conforme o vento, não é? Uma coisa assim um bocadinho pulputante, não é? vai viajando, não é? Depois, só para terminar aqui a questão do Cristiano, eu acho que ele lançou muito bem a questão da liberdade. Só que a questão da liberdade, o Cristiano assemelha-se muito com a ideia de liberdade da iniciativa liberal, não é? Que é aquela liberdade, bem, agora pagas mais, como pagas mais tens menos dinheiro, como tens menos dinheiro tens menos liberdade. Mas isto é uma forma muito, muito tacanha de ver as coisas, não é? Porque existe a liberdade negativa, que é de não interferência, e positiva. E o que o Cristiano não falou é o que é que as pessoas recebem efetivamente com aquilo que pagam. Eu vou dar um exemplo, Cristiano. A Dinamarca é dos países que mais pagam impostos. No entanto, eles não têm falta de liberdade do ponto de vista da taxa do IRS. Porquê? Porque, ainda que eles tenham muito mais serviços do que nós temos, e claro, concedo, ainda que eles tenham muito mais serviços, eles não têm liberdade, não têm menos liberdade. Porquê? Porque aquilo que eles pagam obtém-lhes do ponto de vista de serviço, em que lhes permitem muito mais opções do que se pagassem menos impostos, em que teriam que pagar mais pelos serviços. Exemplo, na América pagas menos impostos e tens muito menos acesso à saúde. Agora, muito rapidamente, e só em jeito de conclusão, a minha opinião sobre o orçamento é: vejo a necessidade e rende-me um argumento de sim, temos de pagar parte da dívida. Acho que mesmo assim preferia que fosse mais equilibrado, não é? Preferia que cobrássemos menos impostos e aumentássemos muito mais a receita e que mais gradualmente fôssemos descendo a dívida. Pronto, isto era só para comentar o Orçamento de Estado. E agora, muito rapidamente, sobre o tema que eu trouxe. Eu infelizmente não trouxe nenhum tema nacional, trouxe um tema internacional, que foi o seu impeachment do Trump. Assim, muito sucintamente, o impeachment neste momento tem duas fases. A primeira é aprovada a acusação em sede de Casa de Representantes e a seguir haverá o julgamento no Senado. Do ponto de vista da Casa dos Representantes já foi aprovado o impeachment, portanto, sendo que em causa, e foi aprovado o crime de abuso de poder e obstrução ao Congresso, em causa está portanto, Trump ter pedido ao recente presidente da Ucrânia na altura para investigar Hunter Biden, o filho de Joe Biden, para influenciar de algum modo as eleições. Portanto, agora o que vai acontecer é que vai a Senado, onde os republicanos têm uma escassa maioria. Porquê que eu achei esta notícia particularmente importante? Porque, na minha opinião, o que está aqui em causa não será o julgamento de Trump, mas o julgamento da própria democracia americana. E porquê que assim o é? Porque, por um lado, nós temos Trump que nos últimos anos, né, durante o seu mandato, ele fez a agenda dos mais ricos, conseguiu isentar grandes multinacionais como a Amazon de impostos, reduziu a despesa pública e, portanto, fez uma agenda para os de cima. E, portanto, o que estará aqui em causa, no fundo, é, uma vez que se dão por provados os factos, não é? Que isto mesmo tenha, pelo menos os factos tenham verificado,
O que estará aqui em causa é ver se de facto o governo americano estará ou não cativado pelos interesses das grandes empresas portanto, e das pessoas mais ricas, não é? Portanto, nas repúblicas liberais parece que existe uma tendência entre a plutocracia, não é? O governo dos mais ricos, e a democracia, que é o governo de todos, não é? Nós conseguimos ver algumas alterações dessas na história americana, muito recentemente. Pela primeira vez da história dos Estados Unidos, foi reconhecido às empresas o direito de doar diretamente à campanha, não é? Foi reconhecido às empresas free speech, o que mostra claramente uma abordagem mais plutocrática, não é? Do Estado. Não deixa ela de ser uma democracia, mas é menos democrática. Por isso é que a América, no Democracy Index, conseguiu transformar-se em flawed democracy, não é? Uma democracia menos perfeita, não é? Por isso, eu acho que aquilo que está em causa, e é isso que é muito interessante ver, é vermos no final se de facto os factos se verificaram, o que é que vai ganhar, não é? Essa vontade dos mais ricos terem um governo que faz a agenda deles, ou o Estado de Direito Democrático e o fortalecimento da democracia americana. Obrigado, Duarte. Vamos então passar para o próximo tema desta noite, que são as eleições internas do PSD. Cristiano, vamos começar contigo, como seria de esperar. Temos o Rui Rio a ser eleito à segunda volta, com 53% dos votos, Luís Montenegro com 46% e Miguel Pinteluz a ficar de fora com 9,3%. Gostava no geral que me desse aqui um apanhado de como é que foi este processo eleitoral e como é que foi esta campanha, que por acaso acho que discutimos pouco aqui no JJ, a campanha interna do PSD. Gostava que falasses um bocadinho do que é que aconteceu com a Madeira, que o Alberto João Jardim ameaça impugnar as eleições. Impugnou mesmo, então passou da ameaça para a ação. E gostava de saber como é que se espera com o Rui Rio eleito com 53% dos votos, se achas que ele sai reforçado, pronto para enfrentar os seus grandes dois opositores, que serão, presumo eu, António Costa e André Ventura, por parcelas diferentes do eleitorado. Bom, quanto a este tema, e é melhor começar pelo fim, André Ventura dificilmente será um adversário, porque o próprio Rui Rio foi dos poucos candidatos, ou dos poucos líderes partidários, como fez há pouco tempo, que assumiu a possibilidade de existir um diálogo com o Chega no futuro. Lá está contando que o próprio Chega sai um bocadinho daquilo que é o extremo da sua política, mantendo a sua linha ideológica, porque acho que é uma linha ideológica saudável para existir em democracia, mas que atenua de alguma forma a expressividade, ou marcando menos um bocadinho a diferença naquilo que é o discurso por vezes populista em prol dos interesses do país. E a verdade é que estas eleições do PSD foram polémicas, não é? No mínimo disputadas de forma saudável. Não creio que haver várias candidaturas seja propriamente um sinal de haver desunião no partido. Acho que é um sinal sobretudo de vitalidade dentro do PSD, naquilo que foram 3 projetos verdadeiramente diferenciados entre si, alguns que quiseram marcar pelo conteúdo, como foi o caso do projeto de Miguel Pinteluz, e outros que quiseram trocar ou mudar ou pautar-se pelo estilo de liderança, como foi o caso de Luís Montenegro face a Rui Rio. Mas temos aqui alguns quadros marcantes do PSD que vão por via da sua oposição, ficam um bocadinho queimados, né? O Cavaco Silva, como é que vai ficar? Maria Luísa Albuquerque, o Montenegro, o Alberto João Jardim. Cavaco Silva suponho que fica em casa tal como já ia ficar de qualquer forma. Não, pelo contrário, isso foi um bocadinho a ideia que Luís Montenegro tentou passar ao longo da sua candidatura, a ideia de que Rui Rio seria um presidente divisionista e que ou estão com ele ou estão contra ele, e que o lugar dos opositores de Rio é fora do PSD. E a verdade é que Rui Rio, desde o início das eleições, do início da campanha, manteve a mesma postura que tem tido enquanto líder da oposição, e que passa por uma ideia muito interessante. Nós não servimos o país só quando estamos no governo, servimos o país também quando estamos na oposição. Isso significa colocar o interesse público sempre à frente dos nossos próprios interesses, também dos interesses partidários. Muito emocionante. E a verdade é que esses interesses nacionais sobrepõem-se de que maneira aos interesses partidários, e foi isso que o Rio tem vindo a demonstrar, de que não poderão contar com ele, tal como os militantes souberam quando foram votar para uma oposição cega ao Partido Socialista, dizendo que tudo está mal e que nada está bem, porque seria também uma questão de desonestidade intelectual quando há quando há linhas políticas que podem perfeitamente ser usadas e demonstradas com bom senso. E a verdade é que, se queremos de alguma forma promover no futuro aquilo que são as chamadas reformas inadiáveis do país, necessariamente teremos de nos entender todos uns com os outros, ainda que não haja verdadeiramente o consenso de governação, pelo menos quando haja alternância e rotatividade
no centro de poder, neste caso no governo, que não chega um partido e que se limita a desfazer tudo o que o anterior partido tenha feito, seja feito bem ou seja feito mal. E era um bocadinho esse tipo de linha que o Luís Montenegro queria trazer. E a verdade é que criticou-se muitas vezes o facto de Rui Rio poder querer tornar o PSD num PS2, quando a verdade é que o PS2 só se forma quando o PSD se torna num partido que só quer o poder pelo poder, e é essa claramente a diferença que ficou marcada nestas eleições. E também, nas palavras de Rui Rio, as eleições ajudaram a marcar a diferença e agora é o momento de marcar a unidade. A vitória é clara, Rui Rio demonstrou disponibilidade para agora receber e trabalhar com os seus opositores esperando lealdade, mas também frisou e bem que a vontade não é exclusiva dele. De qualquer forma, agora, e legitimado, é preciso olhar para o futuro, é preciso olhar para aquilo que é o combate político a António Costa e ao governo do Partido Socialista e começar com aquilo que são as prioridades, não só para Portugal, mas que passam também por ser prioridades para o PSD. Por um lado, o reforço da sua implantação autárquica. Em segundo lugar, a vitória nas regionais dos Açores, para que finalmente possam estar tão desenvolvidos, porque os Açores têm dos maiores níveis de taxa de analfabetismo de Portugal nacional, o que demonstra uma clara necessidade da existência de reformas e políticas verdadeiramente duradouras. E creio que um bom exemplo para isso poderia ser aquilo que foi feito na Madeira, felizmente, durante a liderança de um governo do PSD, neste caso, o Rui Rio eternizado tem durante ali Alberto João Jardim. um dilema com o Mota Amaral por causa do resultado das europeias, que ainda é uma situação que ele vai ter que resolver, não é? Sim, eu acho que o problema não é um problema. O Rui Rio acaba por ter bastantes discussões internas, porque é um líder que não está disposto a ceder perante as pressões e a ceder perante aquilo que é o status quo. Rui Rio veio para fazer diferente, assumiu que quer reformar o PSD para depois poder reformar Portugal, e é isso que tem feito. E agora, ainda bem que me perguntaste quanto ao escândalo das eleições na Madeira, que também é importante frisá-las, aquilo que se passou foi, durante este processo eleitoral, Rui Rio quis prezar pelo exemplo e mudou desde logo aquilo que eram as regras de pagamento de cotas, evitando que se conseguissem pagar cotas em massa, não é como antigamente se fazia, os caciques de cada terra pagavam uma data de cotas a todos os militantes e depois ganhava quem tivesse mais dinheiro para pagar cotas, e o Rui Rio acabou com isso e introduziu um novo sistema de pagamento de cotas para as eleições. Isso fez com que no total na Madeira estivessem 141 militantes validamente inscritos para votar. E a verdade é que, segundo os cadernos da Madeira, estavam 2.500. Evidentemente que haveria aqui uma grande diferença entre os militantes efetivamente habilitados a votar e os militantes que estavam registados na Madeira para votar. Votos que tendiam para o lado do Miguel Pinto Luz, não é? Como ele diz. Sim, que eram cerca de 800 votos. Eram votos Exatamente. Aliás, anunciou na noite eleitoral uma vitória por 12%, que é um desrespeito pelas indicações do Conselho de Jurisdição do partido. Mas eram cerca de 800 votos para Pinto Luz e cerca de 500 votos para Rui Rio e o resto para Montenegro. Portanto, também de nenhuma forma acabava por questionar aquilo que seria, aquilo que foi efetivamente a vitória de Rui Rio, e que foi, aliás, isto mesmo para concluir, uma vitória por mais 7 pontos percentuais acima de Luís Montenegro, que é mais do que a diferença que o Passos Coelho teve face a António Costa nas últimas legislativas, apesar de Luís Montenegro ter achado essa uma arrebatadora vitória e agora ter dito que foi uma vitória por pouco sim. Obrigado, Cristiano. Duarte, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu viste estas eleições internas do PSD? Já falámos várias vezes do perfil e da proximidade com o Rui Rio a um possível PS, como uma figura que procura consensos. Tu achas que isto se vai materializar ou esperamos, da parte do PS, pode-se esperar uma oposição se calhar mais simpática do que Montenegro poderia oferecer? Com que olhos é que tu e o PS veem o Rui Rio e a sua eleição? Bom, vamos lá então por partes. Em primeiro lugar, gostava de deixar aqui que houve aqui um momento histórico durante a intervenção do Cristiano. O Cristiano conseguiu dizer que o Chega é de algum modo populista. Eu gostava de assinalar este momento como um momento feliz para a história deste Nunca disse o contrário. O reconhecimento do populismo do Chega deixa-me bastante satisfeito. Agora, voltando aqui à questão que estávamos a falar, algumas notas sobre a vitória de Rui Rio, não é? Bom, em primeiro lugar, parece-me, e comparando os perfis, não é? E acho que até fico ligeiramente mais satisfeito com a vitória de Rui Rio. Parece-me primeiro que Rui Rio apresenta um perfil com muito mais responsabilidade do que Montenegro, sendo que, e pelo menos isto do ponto de vista do discurso, não é? Apresenta uma postura muito mais de interesse em aprovar certas reformas estruturais que em democracia, historicamente, assim nos ensina os factos,
que só são possíveis de durar sem termos acordos entre o PS e o PSD, ou entre os partidos maioritários, coisas que durem além das legislaturas e não sejam derrubadas por novas maiorias, não é? Portanto, isso seria sempre, e acho que é sempre uma coisa positiva por parte de Rio. Quanto Montenegro parecia muito obcecado com a alternativa ao socialismo, e acho que não Continua a ser criar... urgente, e o Rui Rio também demarca essa diferença. Diz. Enquanto alternativa ao socialismo, também é uma bandeira de Rui Rio. Sim, eu não digo o contrário, eu não digo que ele tem ele não quer ser uma alternativa ao socialismo. Primeiro, acho que quer ser muito menos uma alternativa ao socialismo, e depois queria dizer que não parece ter a mesma opção de Montenegro. Por exemplo, eu penso que Montenegro ganhando facilmente montaria maiorias negativas, não é? Rio, por outro lado, não parece envergar pelo mesmo caminho. Não sei se terá a mesma sorte com o PS, não é? E agora, respondendo aqui diretamente à tua pergunta, é assim, o que eu penso é que o PS privilegiará por natureza sempre a esquerda, não é? E acho que só eventualmente, quando a esquerda não haverá espaço de negociação e de conversação como aconteceu até agora, é que eventualmente se poderia considerar reformas com a aprovação da direita e não como Código de Trabalho, com o seu consentimento tácito, não é? Que foi através da abstenção. Por outro lado, eu acho que Rio, na verdade, acaba por se perder um bocadinho, porque eu acho que ele vai disputar o espaço mais ao centro e menos à direita. Nesse sentido, acho que terá mesmo que a conjuntura mude das últimas eleições, acho que terá pouco sucesso, não é? Porque acho que não se afirma diretamente como direita, aliás, afirma-se como um centrista. Já agora, Eduardo, levantaste esse tópico e eu gostava de perguntar: tu achas que vai haver aqui alguma radicalização das alas mais à direita do PSD? Para o Chega, por exemplo? É assim, eu por natureza, eu acho que seria natural, não é? Porque assim, eu vejo isto do ponto de vista, não é? Como veria eu, não é? Que é, se a estratégia do centro até agora não colher efeitos, não é? Eu penso que naturalmente os partidos tentarão uma outra estratégia, não é? Acho que foi o PS o mesmo. O PS agora foi mais para a esquerda, não é? Depois de ter exatamente perdido as suas eleições com um discurso mais ao centro. Por outro lado, e isto também me deixa bastante satisfeito com o Rio, uma vez que é uma personalidade mais de centro e sendo eu um social-democrata e acreditando que a social-democracia só se constrói com vários partidos, incluindo com a direita, fico claro mais satisfeito de Rio, porque vejo o mais próximo de conseguir aprovar também, juntamente com o PS e eventualmente com a esquerda, as reformas estruturais e duradouras. E com o resto da direita, se conseguirmos, não é? Sim, eu não acredito muito com certa direita que seja possível, não é? Acho que a Iniciativa Liberal tem valores muito diferentes, acho que o Chega tem valores muito diferentes, e se o CDS conseguir abraçar a sua matriz democrata cristã, acredito sim que aí teríamos condições também para fazer com o CDS. E sermos indiferenciados também. Isso é... Estás com algum receio face à radicalização do CDS agora depois destas eleições diretas? Mas afinal, quem é o entrevistador aqui neste momento? Perdão. Se me permitem, eu gostava também de responder isso. Eu acho que o CDS não há risco nenhum. Eu acho que não por uma razão. Porque acho que eu acho que o CDS nunca conseguirá o nível de populismo do Chega, não é? Porque acho que o CDS é um dos grandes partidos da democracia portuguesa, não em número, mas em qualidade. Ele está cá desde sempre, ele adere aos valores fundamentais da República. André Ventura não adere. Portanto, eles estarem a disputar com André Ventura um espaço que não é deles, seria a perdição. Eu acredito que o caminho do CDS vem embarcar o seu lado social-democrata e conservador, que colherá de certo na sociedade portuguesa muito mais do que este tipo de neoliberalismo que os tem lançado numa grande rocada. Acho que a sociedade portuguesa é por natureza cristã e conservadora e não ultracapitalista e bom, liberal quando não ser. O Eduardo pode escrever um manifesto de apoio ao CDS, uma análise histórica e sociológica. Bem, obrigado, Duarte. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Outra vez, pergunto com que olhos é que tu viste todo este processo interno e quero-te perguntar como é que se espera, ainda é muito cedo para fazer os prognósticos, tendo o Congresso dia 25, mas que a nova direção do CDS vá colocar perante este PSD de Rui Rio. Com João Almeida espera-se mais uma aproximação, com o Francisco Rodrigues Santos um maior afastamento. Sentes que o CDS perdeu se calhar aqui um aliado ou... Com que olhos é que tu vês a eleição? Bem, eu encarei este ato eleitoral que decorreu no PSD, inicialmente com alguma expectativa, porque acaba por ser um partido com o qual o CDS estabelece várias vezes alianças, seja a nível nacional, a nível autárquico, também tivemos o caso mais recente
da coligação entre o CDS Madeira e o PSD Madeira, sendo que no fim deste processo fiquei de alguma maneira defraudado com o que foi este processo interno do PSD, porque vi muito poucas ideias para Portugal, pouca agenda governativa. Tivemos 2 momentos de campanha que foram pautados pelos 2 autos eleitorais. Um deles em que parecia que o mais relevante era as ligações maçónicas dos candidatos. Assistimos a isso a um debate na RTP, precisamente, que ocupou sensivelmente 15 minutos de um debate em televisão. Era sobre se já tinham participado em jantares, se já tinham vestido aventais. Eu nunca vesti avental, tu já. Achei um bocadinho um debate um pouco infantil para um partido que se quer com alguma maturidade, e reconheci isso ao PSD naturalmente. E depois, esta última semana ficou marcada por uma grande agenda política, que era a agenda política do Zequinha, em que Rui Rio transmitiu um pouco da ideia que o Cristiano já aqui passou, mas achando-se que tinha um grande sentido de humor, e fez um tweet nesse sentido. E portanto acho que para o cidadão, militante ou não, fora da esfera do PSD, foi um processo eleitoral que disse pouco, não trouxe nenhuma dinâmica a nível de convicção em torno do PPD-PSD. Ainda assim, esta vitória do Rui Rio é relativamente clara. Eu de alguma maneira esperava que isto acabasse por acontecer. Rui Rio acabou, bem ou mal, conseguiu renovar a sua bancada parlamentar, teve uma renovação também e um processo de maturação e reconfiguração mais a nível operacional do partido e dos seus protagonistas, e francamente seria estranho que ele, apesar dos resultados eleitorais não terem sido tão bem sucedidos assim, bem pelo contrário, seria estranho que Rui Rio não tivesse esta oportunidade de um novo mandato com um ciclo político que continua e permanece, e portanto é a oportunidade também de Rui Rio, estando no Parlamento, demonstrar quais são as suas convicções para o país e o modelo que tem, ainda que nem me parece muito aos olhos do CDS, entrando por aí. Rui Rio fazia a apologia no seu slogan de um PSD ao centro. Portanto, Portugal ao centro. Sim, Portugal ao centro, portanto, e o PSD, suponho eu, enquanto instrumento desse exercício, também ao centro, com alguma abertura também para entendimentos com o Partido Socialista. Também não me espantou, não era nada propriamente inovador na agenda de Rui Rio. Sendo que houve um fenómeno que ficou aqui muito consagrado e cristalizado durante este processo eleitoral, que também coincidiu com a votação do Orçamento de Estado e a discussão em torno do Orçamento de Estado, que é, dentro do PSD temos vários PSDs, e o PSD Madeira acaba por ser um partido próprio dentro do próprio PSD. Tivemos deputados com sentido de voto distinto do proposto pelo partido. Tivemos um ato eleitoral interno que acabou por não ser considerado. Não vou fazer grandes análises a isso, respeito o entendimento do partido e os seus fóruns internos, mas demonstra também aqui alguma divisão que Rui Rio poderá enfrentar. Montenegro, francamente, acho que é um derrotado claro deste ato eleitoral. Miguel Pinto Luz procurou talvez trazer alguma comunicação nova ao debate político. Achei isso minimamente interessante. Infelizmente, como disse, também não fiquei a saber muito qual era a sua agenda para o país. Uns temas novos, minimamente sexy, como a digitalização, o novo trabalho, a robótica, exatamente. Procurou fazer aí algum debate, mas a militância não estava para aí virada, ou pelo menos os candidatos. E isso faz-me também refletir numa diferença, que é uma opção do partido, mas que talvez prejudique isto, que é o facto de termos um exercício de diretas que omite e evita uma reunião magna como é um congresso, onde há intervenções com um espaço mediático maior, porque vamos ver, o debate que existiu em torno do PSD foi aquele debate que já falámos aqui, que passou na RTP, creio eu, em que soubemos muito pouco das ideias dos candidatos, das equipas para o país. E portanto acho que nesse sentido houve pouca reflexão que o PSD poderia ter feito. Veio um desafio autárquico em que a fasquia também não é muito elevada, porque o PSD não teve um bom resultado. Não teve um bom resultado nas últimas autárquicas. Venceu em coligação a Câmara de Braga, mas assim dos grandes municípios ficou muito aquém do que era exigido a um partido com o historial.
mas portanto será por aqui. O CDS não acho que, independentemente de ter sido o vencedor Rui Rio ou Luís Montenegro, e independentemente de qual seja o vencedor também dentro do CDS, acho que existirá sempre uma flexibilidade na procura do exercício comum de funções, se isso for necessário. Sim, mas tínhamos dois candidatos em ambos os partidos com um discurso relativamente parecido de oposição ao socialismo, sendo que de um lado não foi eleito o Luís Montenegro, que teria uma plataforma muito mais parecida com aquela que seria do Francisco Rodrigues dos Santos, por exemplo. Pois, mas isso, sim, compreendo esse teu exercício. Não considero que seja impeditivo de entendimentos, porque esse discurso de Rui Rio já existe desde a sua liderança inicial. E o caso da Madeira até foi um bom exemplo de como os partidos funcionam a várias velocidades, há circunstâncias próprias para cada momento, e Rui Rio até na campanha eleitoral para as legislativas encarou o CDS como um parceiro natural de coligação. Portanto, neste momento acho que a prioridade número 1 do CDS não deve ser estar preocupado se o Rui Rio lhe vai dar a mão ou não, deve ser reerguer-se e afirmar-se por si e voltar-se a consolidar na agenda dos portugueses. Portanto, não acho aí grande. O Cristiano fez aqui um discurso quase de Miss Mundo na propagação do PPD-PSD, mas não, a minha expectativa era alguma em relação às eleições do partido, acabou por se concretizar o que eu esperava, sendo que sai um bocado desiludido porque acho que o debate poderia ter sido mais enriquecedor. Obrigado. Vamos passar então para o último tema desta noite, o escalar das tensões entre os Estados Unidos e o Irão. Tem sido um processo longo, desde a primeira acusação dos Estados Unidos que tem havido interferência do Irão em relação a estes 6 cargueiros de petróleo. Washington bombardeia bases no Iraque e na Síria. Em contrapartida, o Irão ou agentes ligados ao Irão organizam esta manifestação à frente da embaixada americana no Iraque, e como resposta do escalar das tensões, Washington ordena este ataque de drone que resulta no assassinato do general Soleimani. Por consequente, entretanto, já tivemos mais avanços no assunto, desde o Iraque a bombardear bases americanas no Irão, do Irão a bombardear bases americanas no Iraque, depois fica confuso, e por fim o ataque que houve ao avião comercial ucraniano que resultou na morte de vários canadianos. Duarte, dá-me uma contextualização disto. Eu acho que já tentei, pus aqui os pés pelas mãos em algumas situações, mas com que olhos é que tu vês este escalar de tensões? Bom, então, cronologicamente, portanto, a morte de Soleimani é simplesmente mais um episódio daquilo que é o escalar das relações entre os dois países, não é? Se tivéssemos que analisar as relações, íamos até à Revolução Iraniana e posterior sequestro da embaixada americana, não é? Que foi a partir daí que a relação entre os dois ficou tensa, sempre foi positiva durante o governo autocrático do Shah, não é? Pronto, e a partir daí as relações sempre foram más. Agora, voltando aqui para o presente, a verdade é que depois do ataque à embaixada, os Estados Unidos decidem matar Soleimani em solo iraquiano. Soleimani era uma personagem que tivemos nós a descobrir o Ocidente, não é? Pelos vistos, era uma personalidade de grande consenso no Irão, era uma espécie de Kissinger iraniano, que conseguia impor a diplomacia iraniana ao Iraque, não é? O que me parece um grande feito, uma vez que houve uma guerra iraco-iraniana não há muito tempo, não é? Portanto, a relação entre os dois países sempre foi relativamente tensa. Depois disso, o que acontece é que os iranianos atacam as bases americanas, tendo avisado os americanos com 6 horas de antecedência, não é? No sentido de dizer que fizeram algo, não é? Houve uma reação. Mas ao mesmo tempo não fazendo mais escalar das relações e não se habilitando a um ataque maior americano. Depois disso, o que acontece é que o Parlamento iraquiano vota por unanimidade a expulsão das tropas americanas do país, não é? Portanto, já vimos que isso gerou esse efeito. O próprio Trump acaba por anunciar que irá destruir 52 lugares do Irão, não é? Depois foi ele próprio desmentido pela sua própria administração. E eu acho que há aqui também um facto curioso, que foi quando ele disse algo como I like to obey the law, não é? Como se fosse algo optativo, não é? Nós podemos, não, eu gosto de obedecer à lei, podia não gostar e não obedecer, mas eu gosto, não é? O que mostra precisamente uma postura de desprezo do que é que são as leis, não é?
Pronto. Sobre a destruição do avião, não é? Eu acho que é evidente que terá sido de facto um engano. Nada de um racional nos diz que haveria alguma vantagem em destruir o avião, não é? O ataque estava feito, houve uma resposta interna a um problema de soberania, né? Que foi a morte do general, não gerou grandes problemas americanos, estava tudo bom para os iranianos. Especialmente sendo um avião ucraniano com uma Sim, tripulação canadiana numa rota não há canadiana. nenhuma base, não é? Pelo menos racional para isso, e acreditando que os agentes internacionais, grande regra esmagadora geral das vezes, se comportam racionalmente. Portanto, acho que nos leva tudo a admitir do bom senso que terá sido um ataque não premeditado. Agora, quais é que são as considerações que podemos tirar sobre isto, não é? Eu acho que a reação da comunidade internacional anuncia um pouco daquilo que nós devemos avaliar sobre estes factos. A comunidade internacional ficou chocada com o que aconteceu. E ficou chocada porque, no fundo, os Estados Unidos, no pós-segunda guerra, eram o polícia do mundo. Agora são o gangster do mundo, não é? Passou de ser o polícia ao Al Capone armado. E isto porquê? Isto porque, no fim da Segunda Guerra Mundial, foram feitos os julgamentos de Nuremberg, que no fundo criaram princípios e crimes de guerra, além do próprio direito internacional que já existia. Os Estados Unidos, durante muito tempo e devido ao perigo soviético, admitiu-se, e acho que em parte conseguiu fazê-lo, não é, como o defensor dos princípios democráticos, da paz, do país que conseguiu vencer o mal nazi, e que disse na altura, não é, que isto Nuremberg não é a justiça dos vencedores. Isto Nuremberg portanto, não vai criar um novo sistema de direito para o futuro. Ora bem, é em desrespeito desse sistema que os próprios Estados Unidos admitiram que fizeram que acontece a morte de Soleimani. A morte de Soleimani eu acho que se apresenta como um crime de guerra, não é? Em que, sem ser sido a guerra declarada, assassinaram um general. Portanto, não houve uma declaração de guerra, houve a escalada da situação. E acho que, acima de tudo, o que é importante aqui é claro que houve uma desobediência e um desprezo daquilo que é o direito internacional. Depois, os argumentos dos Estados Unidos de ataque iminente não conseguiram ser justificados por nenhum membro da administração americana, não conseguiram justificar isso internamente dentro do próprio Partido Republicano. Depois o problema disto é que o argumento de legítima defesa, não é? Sempre uma legítima defesa, ou o preemptive strike, são argumentos muito comuns nos impérios, não é? Por exemplo, a Roma Antiga conquista o mundo todo em autodefesa, estavam sempre em autodefesa, era uma coisa espetacular. E é muito parecido com os americanos. Depois, uma segunda nota, é assim, o Irão é um Estado autocrático, não é? É um Estado autocrático, não respeita liberdades fundamentais, é uma república, no meu ver, bastante opressiva. Por outro lado, do ponto de vista das relações internacionais, eu acho que existiu uma demonização do Irão que não acompanha aquilo que o Irão de facto fez, não é? Porque assim, o que é que o Irão tem feito na prática? O Irão tem alimentado milícias em toda a região, de algum modo para criar criar poder na região. Mas eu acho que, por outro lado, isto também tem uma natureza de algum modo defensivo, não é? Porque eles têm o Israel, que tem bombas nucleares, não é? E que não dizem ao mundo quantas bombas nucleares é que têm, não é? Tem a Arábia Saudita, altamente apoiada pelo mundo ocidental, e portanto este tipo de ações, não é? Que são de poder, não é? De criar lá milícias, eu acho que de algum modo serão defensivas, não é? Defensivas. Depois, em segundo lugar, eu acho que claramente existe uma demonização do Irão, e acho que também temos de nos lembrar de uma coisa, que é, o Irão pode ser autocrático, mas assim, em primeiro lugar, é um país muito antigo, não é? A Pérsia antiga, não é? A Pérsia, não diria antiga, mas medieval, não é? Depois, em segundo lugar, é um país que não invadiu diretamente nenhum país desde que declarou a Revolução Islâmica, não é? Na verdade, foi invadido pelo Iraque a pedido dos Estados Unidos numa guerra fratricida em que ninguém ganhou. Portanto, é um país que historicamente não tem atacado ninguém. Os Estados Unidos, por outro lado, é um país que tem invadido imensos países nos últimos 20 anos, é um dos maiores apoiantes do terrorismo a nível mundial, não é? Apoiou os talibã, apoiou as milícias sírias. Portanto, existe uma tendência de apoiar grupos terroristas por parte dos americanos, e portanto o que me parece é que existe uma tendência de demonizar os iranianos, que sim, claro que eles não são não é um Estado democrático e moral claro, mas também há que perceber que quem é que é o agressor e quem é que é o agredido nesta situação, e claramente o agressor nesta situação é os americanos, que já criaram imensas guerras. Depois, e para concluir esta intervenção,
Eu acho que o problema aqui é o seguinte, que é o desrespeito do direito internacional público não é uma coisa só que fique bem, não é dizer para desrespeitar o direito internacional público. E se eu não consigo de algum modo convencer aqui as pessoas que estão aqui a debater comigo, os meus colegas, do valor axiológico fundamental do direito internacional público, vamos pensar em Portugal. É do nosso interesse, enquanto Portugal, que o direito internacional público funcione. Porquê? Porque se o direito internacional público não funcionar, o que nós temos é o que acontece sempre que não há direito. O que nós temos quando não há direito é o governo do forte sobre o fraco. E Portugal não é uma potência. Portugal é parte integrante de uma potência fraca, não é? Do ponto de vista social, que é a União Europeia, que não é unificada. Nós, enquanto Portugal, enquanto Estado pequeno, não é? Se abdicamos de algum modo que a ordem moral deve valer e olharmos para argumentos pragmáticos, nós temos o interesse que haja regras. Nós temos o interesse em que os Estados fortes não ataquem os fracos, não é? Eu não digo que o Irão seja bom. Agora, o que nós vemos aqui é uma agressão. O direito internacional condena. Nós já estamos do lado do direito internacional ou não estamos. Se não estamos, podemos dizer, ok, a regra está mal e mudemos a lei, não é? Podemos dizer isto. Agora, não podemos é concordar com a lei e aceitar que ela se desrespeite. Porque senão nós no final o que é que temos? Agora são os americanos que têm hegemonia, um dia podem não ser. E pode ser a Rússia ou um Estado autocrático pior. E será nesses momentos em que nós vamos precisar da lei para que proteja a todos. Portanto, aqui a escolha é clara. Ou defendemos a lei ou defendemos a anarquia internacional. E a anarquia internacional normalmente não resulta muito bem para países como nós, não é? Obrigado, Duarte. Francisco Camacho, vamos passar para ti 2 minutos. Dá-me a tua opinião aqui sobre este assunto. Bem, 2 minutos mesmo. Poderão ser muito complicados depois do que ouvimos aqui. Porque, em primeiro lugar, é importante dizer nos factos que tu relataste na pergunta ao Duarte, que é, nós não tivemos, não se tratou de uma manifestação à porta da embaixada americana. O que nós tivemos foi um cerco com tentativa de invasão do território americano em solo iraquiano. Portanto, isso foi a gota d'água. Antes disso, tivemos um cidadão civil contratado como segurança que foi morto pelos iranianos na sequência de um bombardeamento de 30 amigáveis rockets sobre uma base americana. Esta figura que acaba por ser alvo de um ataque por via drone, este general Soleimani, também importa desmontar aqui uma ideia que o Duarte procurou passar, que é uma figura de consenso. Não, eu disse, desculpa só para dizer, eu disse que é o Kissinger. Eu acho que Kissinger é um criminoso de guerra. E que era uma figura consensual. Vamos deixar. Sim, mas a tua adjetivação foi que era uma figura consensual. Dentro do Irão, sim. Dentro do Irão. Então eu vou dar aqui algumas referências iranianas que se pronunciaram, já se pronunciam há alguns anos em relação a esta figura. Por exemplo, uma jornalista ativista iraniana, peço desculpa se o nome não for tão bem pronunciado, Massis Ali Nihat, que diz: infelizmente os mídias ocidentais passam ao lado da questão ao glorificar Soleimani. Ele era inimigo comum das pessoas no Irão, no Líbano, no Iraque e na Síria. O seu envolvimento na repressão dos estudantes no final dos anos 90 foi mais um capítulo negro. Enfim, e há muitos outros ativistas, atores do meio cultural. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui com esta questão. Basta ver até os comportamentos da sociedade civil no Irão, reprimindo a atitude que o regime acabou por ter. E outra característica é que este general esfiava uma milícia muito simpática, que era a Guarda Revolucionária Iraniana, que era classificada por um país que me parece até relativamente moderado na ótica das relações internacionais, a Alemanha, como uma organização terrorista. Também não é verdade. A Alemanha considera a Síria uma organização terrorista? Não estou a par desse era a Guarda Revolucionária Iraniana. Neste confronto também o Duarte diz: o Irão nunca teve nenhuma posição geopolítica na esfera do direito internacional de invasão do território. Então tivemos uma guerra entre o Irão e o Iraque em que havia claramente o Iraque disputa, que invadiu. Em que havia claramente disputa, e houve contra-ofensivas iranianas. Claro, a defesa, é normal. Com o intuito de o fazer, constantes ameaças ao Estado de Israel, que curiosamente até veio a público dizer que era contra esta atitude americana. Mas outra discussão que aqui também comporta ter é o general Soleimani, à luz do direito internacional público, também é discutível a atuação dos Estados Unidos, porque era considerado uma ameaça clara ao espaço soberano dos Estados Unidos, e ficou concretizado, por exemplo, na questão do cerco, do lançamento de rockets sucessivos que foram por si ordenados, e portanto não é uma situação líquida. Eu não vou ter aqui certezas em matéria de direito internacional público para dizer que Trump é um gangster
o gangster do mundo, ou os Estados Unidos são os gangsters do mundo, quando ele até tem seguido uma política que foi iniciada por Barack Obama de se isolar no que é o conflito. Eu nunca quis dizer o Trump, eu acho que a tendência Certo, o Obama certo. é também Não, considerado um mas gangster do mundo. Estou não só é? aqui a concretizar A tendência não escolhe há uma políticos. matéria aqui que eu acho que é sempre crítica e nós temos verificado isto neste caso particular, que é o ódio a Trump tem toldado qualquer espírito crítico de análise relativamente imparcial à situação que se passa no Irão, ao seu regime, e ainda assim eu acho que não se trata de uma questão dos Estados Unidos querer importar a democracia para o Irão. Foi uma questão de conflito de relações internacionais que já se mantém há muito tempo, com tensões infelizes, mas que são manifestas. O processo, de momento, parece-me que se acalmou um pouco. Há sempre algumas reviravoltas que nós não conseguimos esperar ou prever. Ainda assim, permitam-me que a reação do Irão, quer dizer, acabou até por chocar todo o espectro internacional, toda a comunidade internacional e nacional no Irão. Não estou aqui a fazer um processo de intenções quanto à vontade, né, no lançamento daqueles mísseis, mas eu acho que também é revelador do caos que é o Estado iraniano e das suas forças armadas. Lançaram 2 mísseis para um avião civil, com cidadãos ucranianos, canadianos, também iranianos, e isso acaba por também agudiza a fragilidade do Irão perante a comunidade internacional, que gerou um problema dentro de uma tensão que já era manifesta, e o que eu espero de alguma maneira é que haja um apaziguar das relações entre blocos, porque acaba por haver ali uma tensão que também envolve a Síria, envolve a própria Rússia, e que as coisas acabem por se pacificar de alguma maneira, sendo no final de contas Donald Trump até sai relativamente valorizado deste embate, porque não só a sua popularidade nos Estados Unidos aumentou, como o Irão, por via da sua reação amadora e estapafúrdia, acabou por ser censurado por todos os Estados a nível internacional. Obrigado, Camacho. Cristiano, vamos passar por ti para acabar este primeiro programa de início do ano. Com que olhos é que tu vês o debate que temos tido até agora e esta situação no geral? É um debate no mínimo curioso, porque ou são muitas vezes ditas posições políticas que são tomadas como dogmas, como factos inabaláveis, quando vemos, na realidade, pode não ser bem assim. E a verdade é que, por exemplo, quando o Duarte nos fala, e já tem falado várias vezes nos programas, quanto à influência internacional dos Estados Unidos, e o facto de ser até ele se chamou o Al Capone da política internacional, porque ia entrar a disparar e a matar, convém lembrar que, por exemplo, no caso concreto do Irão, foi o próprio Irão a requisitar e a pedir pela primeira vez o suporte dos Estados Unidos da América na transição para um regime minimamente democrático, tanto que daí depois acabou por advir a fundação, não é? Primeiro a ter uma constituição no Irão, termos um parlamento no Irão, termos eleições democráticas no Irão. Tudo isso adviu depois do pedido de auxílio do Irão aos Estados Unidos da América. Tem havido um desenvolvimento, estou a falar disso no século XX, tem havido um desenvolvimento muito grande no que toca às relações entre os Estados Unidos da América e do Irão. Os Estados Unidos apoiou a autocracia do Chá, né? Parecia que tinha havido alguma paz, ou que se adivinharia alguma paz entre o acordo nuclear celebrado entre Obama e o Irão, e que acabou por se perceber agora, depois de Donald Trump assumir as rédeas, que foi sobretudo um acordo para camuflar de alguma forma perante as pessoas aquilo que continuava a ser a realidade iraniana. E nós sabemos que era um acordo que hoje, e podemos olhá-lo também, como o Duarte sempre orgulha, à luz das normas do direito internacional, como um acordo que reconhecia ao Irão com algumas reduções, sobretudo em termos de ritmo de construção, mas que no final e no limite continuava a permitir ao Irão o fabrico, não é? E a posse de armas nucleares. Ora, o ponto de divergência de Donald Trump face à administração Obama foi precisamente o facto de um país como o Irão, como o Duarte já frisou várias vezes, é verdadeiramente um país muito autoritário, um estado de polícia onde há repressão ideológica, onde se usa a polícia e as forças armadas contra as populações, e de alguma forma um regime que está novamente à procura de libertação. E nós sabemos que o Donald Trump defende que é um perigo um país como o Irão, com esses governos, ter uma arma nuclear nas mãos. Porquê? E agora viemos a saber Porquê por ser autoritário é um perigo ter armas nucleares? Estabelece uma relação. Porque se fazem o que fazem com 2 rockets e mandam abaixo um avião com civis,
Imaginemos o que podem fazer por Mas engano qual é a com uma relação arma, disso com a com autocracia interna? com uma arma nuclear nas mãos. Mas qual é a relação? O exemplo disso é que, e tu, sobremaneira, e mais até do que as outras pessoas, porque te referes muitas vezes enquanto há necessidade de termos um Estado verdadeiramente laico e separado entre a representação do poder político e do poder religioso. E no caso do Irão, neste caso agora do despenhamento do avião, nós só tivemos o líder político do Irão a pronunciar-se sobre a queda depois de se ter pronunciado o líder religioso, o que mostra também que se coloca a religião à frente da política e da diplomacia. Ora, tendo em conta que o Irão é um país naturalmente onde surgem muitos conflitos, já vamos lá ver, muitos criminosos têm no currículo e no cadastro, muitos terroristas vindos do Irão, que é uma nação tendencialmente muito fundamentalista. Eu acho que é um perigo termos uma arma de destruição maciça na posse de fundamentalistas, como é o caso dos líderes religiosos, ou neste caso do líder religioso do Irão, que influi, como vemos, naquilo que é o poder político, que não está verdadeiramente livre, logo o Estado não é verdadeiramente laico. Isto era a minha primeira ponto de argumentação. O meu segundo ponto de argumentação, também para concluir, é aderir àquilo que foi argumentado e bem pelo Francisco, quanto a haver uma certa tentativa de diabolização da figura de Donald Trump, simplesmente porque convém, em termos de certo pensamento que hoje se ergue de ser mais progressista, mais liberal, seja como for, em que a tendência é ser cegamente contra Donald Trump. É só virgens ofendidas agora depois deste ataque a um terrorista conhecido que planeava novos ataques ao corpo diplomático dos Estados Unidos da América. E perdi-me no meu raciocínio, e era uma coisa importantíssima. Sim, vermos agora uma data de virgens ofendidas face a este ataque de Donald Trump e esquecermos que, por exemplo, na altura da administração Obama, tivemos um relatório da CIA que saiu em 2016 que aponta aí para uma estimativa de cerca de 250 civis não militares mortos só nos países que não são considerados zonas de guerra, também por ataques de drones. Portanto, a linha de atuação diplomática dos Estados Unidos tem sido mais ou menos a mesma. Com a diferença de que com Donald Trump se trouxe uma certa frescura naquilo que é esta forma de fazer política, que é um estilo de liderança mais vincada, um estilo de liderança mais poderoso e com o qual não permite tanta abertura aos países mais conflituosos, seja agora o Irão, seja também a Coreia do Norte, para brincarem e fazerem os espetáculos e as ameaças que andaram a fazer durante os anos anteriores. Portanto, quanto muito, acho que, e para concluir, a presidência de Donald Trump trouxe mais segurança ao mundo, porque creio que no estado atual das coisas, até conseguirmos almejar a verdadeira desnuclearização de todos os países e de todas as nações, é importante uma figura como Donald Trump que não tenha medo de agir e que os países percebam que não tem medo de agir, para que esse objetivo consiga ser alcançado. Mas concordo, Cristiano, eu até achei a Obama muito pior. Não temos tempo. Não temos tempo. Temos de terminar. Concordar contigo, achei Obama pior. Isto dava um episódio por si só, mas infelizmente não temos tempo. Resta da minha parte só agradecer a todos que estiveram presentes, desejar-vos uma boa noite e vemo-nos para a semana.